Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos, nas pesquisas da ciência do Espiritismo. E hoje voltamos a apresentar o programa, uma nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma continuação, o nosso programa de hoje, do programa anterior, em que tratamos do estudo do Livro dos Espíritos, na questão 456 em diante, que é a faculdade que os espíritos têm de penetrarem em nossos pensamentos. Eles devassam a nossa mente para a nossa casa mental. Ela tem sempre as portas abertas para os espíritos, porque eles possuem faculdades especiais que nós não possuímos, porque estamos ainda reencarnados, estamos na prisão da carne, e de modo que o corpo limita as nossas faculdades, porque estamos no corpo, na matéria. E a matéria, o corpo, a reencarnação, não deixa de limitar as nossas faculdades intelectuais e espirituais de uma forma geral. Somos, quando nós estamos no mundo espiritual, apenas como aditivo de esclarecimento. Quando nós estamos no mundo espiritual como espíritos livres, somos libertos da matéria, livres, aí temos as faculdades que nós temos, elas se movimentam livremente, porque não estamos na cadeia. Mas logo que nós reencarnamos, estamos no corpo material, é uma cadeia. Aí as nossas faculdades, elas passam a ser limitadas. E de maneira que, na questão aqui, que vai esclarecer nesse sentido, no Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando, a partir da questão 459, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Eles invadem a nossa mente. E então Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quer dizer, os nossos pensamentos, as nossas ideias e os nossos procedimentos, os nossos atos, a nossa conduta, recebem, a influência do mundo invisível? Essa é a pergunta. E os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginais. Quer dizer, precisamos ter cuidado, não é? Prudência, e termos a faculdade de examinar, analisar os pensamentos e as ideias que de repente invadem a nossa mente. Essa é a resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Então, vamos ter prudência, previdência contra ou para analisarmos os pensamentos e as ideias que invadem a nossa mente. Porque a todo instante, a todo momento, essas ideias, esses pensamentos que vêm dos espíritos, que permanentemente estão ao nosso lado, invadem a nossa mente. Qual a qualidade, boa ou má, de que natureza? Natureza boa ou natureza benévola são essas ideias, esses pensamentos que acorrem à nossa mente, que invadem? Aí os espíritos respondem: influem os espíritos a tal ponto que, de ordinário, são os espíritos que vos dirigem. Dá muita reflexão para nós, muito pensamento para nós, para refletirmos. E Allan Kardec faz a seguinte pergunta, 460. Ora, de par, quer dizer, ao lado dos nossos pensamentos que nos são próprios, outros pensamentos haverá
que nos sejam sugeridos. Olha aí. Aí o Espírito responde: vossa alma é um espírito que pensa. Quer dizer, nós somos espíritos. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Com a diferença dos desencarnados, que estamos na matéria, no corpo. Saímos do mundo espiritual da plena liberdade e entramos na prisão da carne. Olha aqui. Estamos na prisão da carne. E, portanto, somos também um espírito que pensamos. Não temos espírito, somos espíritos. Não ignorai, diz o Espírito, que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. E, não raro, contrários uns aos outros. E não é verdade? O turbilhão de ideias, de pensamentos, que de repente parece uma cachoeira de pensamentos que vem em nossa mente, muitos deles são nossos, porque nós somos uma alma, um espírito reencarnado e, portanto, pensamos, temos ideias próprias, pensamentos próprios, reflexões próprias, ideias próprias, porque somos uma criatura reencarnada, mas no meio deles, desses pensamentos, dessas ideias, estão, na sua maioria, as ideias, os pensamentos que vêm do mundo invisível, dos espíritos. Aí o Espírito diz mais: pois bem, no conjunto dessas ideias, no conjunto desses pensamentos, estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os nossos. Olha aí o Espírito respondendo. Os pensamentos do encarnado com os pensamentos dos desencarnados. Daí a incerteza em que vos vedes, porque muitas ideias ao mesmo tempo se conflitam, atritam em nossa casa mental. E às vezes temos até dificuldade de tomarmos determinada direção, tomarmos determinada decisão, porque são ideias, são sugestões que se atritam, que se conflitam e até que se opõem umas às outras. E não sabemos se são nossas ou são dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vede, é o que o Espírito responde. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. A maioria vem dos espíritos, é o que ele diz. E na questão 461, Kardec volta a perguntar: como havemos de distinguir os pensamentos, as ideias, que nos são os próprios, dos que nos são sugeridos pelo mundo espiritual? Ao Espírito responde: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala, lá no fundo da alma, da mente. Geralmente os pensamentos que são nossos próprios são os que acodem em primeiro lugar. São eles que vêm primeiro. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. O Espírito diz que não é do interesse a gente se preocupar em fazer essa distinção. Vamos analisar se o pensamento é bom ou se o pensamento é mau. Se o pensamento é bom, vem de um espírito bom. Eu aqui estou fazendo esse aditivo, acrescentando. Vem de um espírito bom. Se o pensamento é mau, vem de um espírito mau. Logo, não vamos praticar, porque vai nos comprometer. Aí o Espírito acrescenta: muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Então vamos ter uma certa prudência. Não é do nosso interesse fazer essa distinção, como o Espírito está respondendo. Ora, não a fazendo, obra o homem, não é? Se comporta o homem com mais liberdade para o seu livre-arbítrio, para se decidir melhor. Se decide pelo bem, a fazer o bem, a tomar o caminho do bem, é voluntariamente que o pratica, a mérito. É isso que o Espírito está respondendo. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Olha aí. Aí vai ter que resgatar, vai ter que pagar. E na questão 452, Allan Kardec fortalece a pergunta. Ora, é sempre de dentro de si mesmos
que os homens inteligentes e os homens de gênio tiram suas próprias ideias, é dele próprio, responde os espíritos superiores. Algumas vezes, elas lhe vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras vezes, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las, compreender as ideias e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, as ideias, os pensamentos, apelam para a inspiração. Quer dizer, a inspiração é o acorde, a transmissão de ideias, de pensamentos, de vibrações do mundo invisível através desse canal mediúnico, que é a mediunidade mais elementar, mais rude, que é a inspiração. Aí os espíritos nos inspiram, ou inspiram os homens, tanto os de bem, para a prática do bem, e os espíritos mal inspiram para o mal os homens que estão ligados ao mal, ao crime, aos vícios, às misérias. Vem tudo da inspiração do mundo espiritual. Aí o Espírito termina, fazem assim, não é? Sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Quer dizer, essas inspirações, elas vêm do mundo espiritual e não deixam de ser como uma verdadeira evocação. Quando nós nos prendemos muito a uma ideia, focalizamos, centralizamos muito essa ideia, aí não é uma evocação, um convite indireto à inspiração dos espíritos. Aí Allan Kardec faz aqui um adendo de nota-pé, não é? Esclarecendo melhor. Ora, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios, que somos uma alma que pensamos, dos pensamentos que nos são sugeridos pelos espíritos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, oculta, é que convém que assim aconteça. Então, é com relação aos espíritos. Se nós, muitas ideias que vêm à cabeça, a gente se preocupa, espera aí, essa ideia é minha ou é dos espíritos? Não devemos nos preocupar com isto, porque se isso fosse tão importante, Deus nos daria para essa finalidade uma faculdade especial ao lado das outras. Aí diz Kardec, quando uma coisa se conserva imprecisa, que é o caso, é que convém assim aconteça. Então não nos preocupemos. E na questão 463, ainda dentro do mesmo tema, não é? Allan Kardec pergunta, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso, quer dizer, o primeiro pensamento é exato, é verdade. Aí o Espírito responde, pode ser bom ou mal, quer dizer, o primeiro pensamento que surge em forma de impulso, não é? Pode ser bom ou pode ser mal, conforme a natureza, quer dizer, a natureza benévola ou maléfica do espírito encarnado, quer dizer, de nós. Pode ser essa ideia boa ou má, conforme se formos bons ou mal, que somos o espírito encarnado. É isso que ele está respondendo. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. É bom esse pensamento. Naquele que atende às boas inspirações dos espíritos. E Allan Kardec continua na questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como é que a gente pode separar? Aí o espírito responde, estudai o caso, quer dizer, analisai a qualidade boa ou má do pensamento. Aí a gente sabe se vem de um espírito bom, se o pensamento é bom,
esse espírito que está ao nosso lado. Se o pensamento, a ideia é maléfica, é para fazer o mal, então o espírito é mau, é aquele que está ao nosso lado. E a resposta continua: os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir, saber fazer a distinção. Como? Analisando a ideia, se ela é boa ou se é má. E na questão seguinte, 465, Allan Kardec pergunta: com que fim, quer dizer, com que meta, com que utilidade, com que objetivo, os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Com que finalidade? Que proveito, que interesse os espíritos do mal, os ligados ao mal, os malfazejos, os malfeitores do mundo espiritual, não é? Com que finalidade esses malfeitores nos induzem à prática do mal? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: para que sofrais como eles sofrem. E isso lhes diminui o sofrimento, é o que Kardec diz. Ora, se é para que soframos como eles, então é por inveja deles? Essa é uma pergunta. Exatamente, os espíritos inferiores, eles têm inveja daqueles que estão no caminho do bem, não é? E procuram desencaminhar esses que estão na prática do bem, para que conquistar esses espíritos que estão na prática do bem, conquistá-lo, para que venham para o grupo deles que são maus. Porque quem é mau não quer ser só, quer conquistar outros para aumentar a sua quadrilha para fazer o mal. Então eles têm ciúme. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Com que fim? Justamente para fazermos o mal como eles e estarmos comprometidos com as leis de Deus como eles. Porque quem é mau, quem está no mau caminho, não quer estar só, aí quer arrebanhar outros. Não é outro motivo. E Allan Kardec pergunta: e isso lhe diminui os sofrimentos? O Espírito responde: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes, porque eles são infelizes. E Kardec continua na pergunta: de que natureza é o sofrimento que procuram os espíritos infligir aos outros, aos homens? Respondem: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Essa é a finalidade deles. Como esses espíritos são do mal, estão ligados ao mal, deram as costas a Deus, não é? Aí eles procuram aumentar a quadrilha deles, para que eles só não estejam distante de Deus, mas também a maioria. É isso que eles querem fazer. E Allan Kardec volta então a perguntar, para encerrar o nosso programa de hoje: por que permite, quer dizer, os espíritos fazem esse mal aos homens? Fazem. Mas só fazem o mal aos homens que têm afinidade com esses espíritos do mal. Afinidade nos vícios, no crime, nas paixões mais degradantes. Aí são esses homens aqui na Terra que dão afinidade, abrem as portas de influência para esses espíritos viciados, maus. Mas os homens de bem fecham as portas. As portas do homem de bem estão sempre fechadas para esses espíritos. Mas esses espíritos sempre procuram abrir essas portas do homem de bem para desmoralizá-los. É isso que acontece. Aí na questão 466, aí Kardec pergunta, não é? Por que permite Deus que espíritos nos excitem, não é, para o mal? Essa é a pergunta de Kardec. Na realidade, por que é que Deus permite? Não vê tudo? E por que ele permite
que esses maus espíritos venham nos desacatar, não é, para fazermos o mal, nos conquistarem para fazer o mal, obsidiarem as criaturas humanas, para que as criaturas humanas também sigam esse caminho desviado, porque Deus permite? Aí os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Pronto, está aí a resposta. Aí esses espíritos são instrumentos cegos da lei de Deus para nos experimentarem se nós estamos fortes, firmes na prática do bem. Só isso. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, o conhecimento do infinito. Para isto é que nós temos as reencarnações. Abrindo um parêntese, né? Deus nos dá a reencarnação para que nos tornemos aprendizes da ciência do infinito. Daí o passarem pelas provas do mal, para chegarem ao bem. Ora, a nossa missão, quer dizer, a missão dos espíritos superiores, como ele está dizendo, a nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. Ora, os maus espíritos procuram nos conquistar, nos arrastar para o caminho do mal, mas os bons espíritos, é isso que ele está dizendo, recebem a missão de Deus para contrabalancear e nos conquistarem para a prática do bem, e não permitirem, né, não permitirem, se nós dermos afinidade a ele, de não seguirmos os maus espíritos. Aí acrescenta: desde que sobre ti atua a influência do mal, é que atrás, exatamente. Ora, se nós somos atraídos para o mal, é porque pensamos mal, sentimos mal, temos maus desejos, damos afinidade aos maus espíritos. Por isso é que atraímos os espíritos. Ora, as nossas imperfeições morais, apenas abrindo um pequeno parêntese, como aditivo, para adicionar mais algum esclarecimento, as nossas paixões degradantes, não é? Elas são as feridas que atraem as moscas, que são os maus espíritos, que se afinam com nós. Eles são iguais a nós. Se nós damos afinidade a eles, são iguais a nós. Não é? Aí só deixaremos ou só fecharemos essas portas de afinidade a esses espíritos viciados, viciosos, assassinos, criminosos, desobedientes à lei de Deus, espíritos endurecidos, porque nós somos ou nos comportamos iguais a eles, aí damos afinidade a eles. Mas se nós colocarmos o remédio nas feridas das nossas paixões, dessas inferioridades morais, essa ferida vai sarar. Se ela sara, as moscas varigeiras, elas não virão para a nossa ferida. As moscas varigeiras são os espíritos viciados, esses espíritos que se aproximam de nós. Então ele está dizendo aqui que esses espíritos se aproximam de nós porque nós damos liberdade a eles, pelas ideias, pelos pensamentos, e naquela conduta somos iguais a eles. Aí eles vêm. Aí continua: desde que sobre ti atuam influência do mal, é que atraís esses maus espíritos, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar na prática do mal. Mas logo que desejes praticá-lo, no mal, logo que deseja praticá-lo. Quando nós pensamos, eles já estão ao nosso lado, nos ajudando a praticar aquele mal, de qualquer natureza. Só quando queiras o mal, podem esses espíritos ajudar-te para a prática desse mal. Se fores propenso ao crime, terás em torno de ti uma nuvem, uma quadrilha
de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor criminoso. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. Quer dizer que são eles o quê? Os espíritos do bem, para nos influenciarem para o bem, tirarem do mal e nos jogarem na prática do bem. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus próprios atos. E Kardec diz, num comentário de rodapé, um pequeno comentário, para encerrar o nosso programa, é assim que Deus confia à nossa consciência, ao nosso livre-arbítrio, a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então tudo, seguir o caminho do mal ou seguir o caminho do bem depende unicamente do nosso livre-arbítrio. As decisões são nossas. Os espíritos do mal influenciam, sim, mas nós resistiremos ou não. Todo mal é resistível. Não existe nenhum mal irresistível, desde que tenha uma vontade firme e poderosa. Isso é o que nos ensina o Livro dos Espíritos. E é o tema de hoje, que nós encerramos hoje, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, influência que tem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Muita paz para todos.